Boa noite, queridos membros, e também demais pessoas que nos acompanham, mesmo aí de suas casas à distância, nesse momento em que celebramos culto a Deus. Amanhã é uma data especial no calendário da igreja, é o Domingo de Ramos. Este domingo marca o início da Semana Santa, em que recordamos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos este culto em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diante de Deus nos colocamos e reconhecemos que somos simultaneamente pessoas santas e pecadoras. Justificadas e santas somos pela fé que temos em Jesus Cristo, Ele que por nós morreu para nos salvar. Pecadoras somos, pois bem assim afirma o apóstolo Paulo: não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Convido você para um momento de confissão individual dos pecados a Deus. Abra o seu coração. Fale com Ele sobre os seus sentimentos, as palavras, ações e omissões que tornam a sua vida um pesar, por carregares sobre seus ombros o peso da culpa. Fale com Ele e peça o seu perdão. Após esse momento de confissão individual de pecados, eu encerro com uma oração comunitária. Oremos. Senhor, tu subiste a Jerusalém, mas antes desceste até Betânia, e ali ouviste o clamor das pessoas miseráveis e enfermas. Tu subiste a Jerusalém, mas antes passaste por Betfagé. Ali ouviste o clamor das pessoas famintas, também foste recebido pelas crianças. Ali ouviste o clamor dos meninos de peito
e das meninas de colo. Senhor, tu subiste a Jerusalém, mas o louvor de pessoas adultas tu rejeitaste, porque transformamos em mercado a tua casa de oração, porque trocamos a tua graça pelo lucro, a tua bênção por dinheiro, a tua paz pela violência, o teu amor pelo ódio, o teu perdão pela vingança. Senhor, vem até nós e converta-nos. Derruba as mesas do nosso orgulho, expulsa de nós toda arrogância, ganância e egoísmo. Restaura nossas vidas, Senhor, para que possamos louvar-te como te louvam os meninos de peito e as meninas de colo. Por tua graça, por tua misericórdia, suplicamos, perdoa-nos, Senhor, cantando. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a ver, Senhor, ajuda a amar, Senhor, ajuda-me a ser. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim, ajuda-me a ver meu irmão, ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer. Tem misericórdia de mim. Para quem com sinceridade se arrepende de seus pecados, Deus anuncia através do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te salvei. Torna-te para mim, porque eu te salvei. Amém. Confessar os pecados a Deus é abrir, é liberar espaço em nossos corações e mentes, para que nossos olhos vejam a realidade de injustiça, miséria, sofrimento, dor e morte que nos cercam, para que nossos ouvidos ouçam o gemido e o clamor de quem sofre e chora por não ter o pão de cada dia para saciar a fome de sua família. O clamor de quem sofre e chora por não poder acompanhar e estar ao lado de um ente querido internado por estar com um novo coronavírus. O choro de quem, em mais profunda solidão, sofre a perda de um familiar ou de uma pessoa amiga vítima da pandemia. Com quem, sem acreditar, ouve declarações que menosprezam cada vida e toda a vida à custa do lucro e da ganância. Confiantes de que Deus inclina seus ouvidos e ouve os nossos clamores, assim como ouviu o clamor do povo de Israel escravizado no Egito, elevamos as nossas súplicas a Deus, cantando.
abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Convido vocês para um momento de oração. Oremos. Deus, graças te damos por tua imensa compreensão para com nossas limitações e nossos constantes erros, deslizes e pecados. Graças te damos por nos dares nova chance para recomeçar e por tua imensa paciência e amor. Graças por seres Deus conosco. Graças por esta oportunidade de podermos estar em tua presença para falarmos contigo e cada qual em sua casa, mas mesmo assim em comunhão, te louvar, ouvir a tua palavra, interceder por nós, interceder pelo mundo. Prepara, Deus de amor, nossas mentes e corações, para ouvirmos e acolhermos o que tu tens a nos dizer através da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Isso pedimos por Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e sempre. Amém. Sofrem sua dor, ela é alimento e nos dá o seu vigor. Tem misericórdia, vivifica no Senhor. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir andar a teus pés e por tua graça contigo ficar. Guarda-nos dos males, enche-me com tua luz, tira-me o medo para que eu possa ver tua benignidade, salvação, Senhor. Vem, Jesus, lembrar-nos que és eterno doador. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés e por tua graça contigo Convido vocês a acompanharem a leitura do Evangelho prevista para este domingo, que encontramos em Mateus, capítulo 21, versículos 1 até 11. Mateus, capítulo 21, versículos 1 até 11. Eu leio. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa,
Digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Até aqui, palavras do Senhor. Graça e paz por parte daquele que era, que é e que há de vir. Amém. Querida comunidade, para mim é sempre muito impressionante ou interessante perceber ou analisar como algumas pessoas lidam com o futebol. É impressionante ver como o técnico ou um jogador é recebido como o salvador da pátria em um dia e logo depois é despedido sob vaias e às vezes comentários nada respeitosos. Se deposita toda a esperança do sucesso e da vitória não em um time, em uma equipe, mas em uma única pessoa que se torna um ídolo. E ídolo é sempre uma criação humana. Eles são feitos para serem hoje adorados, mas amanhã destruídos. Quantas e quantas vezes já vimos esse filme? A história da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo não foi diferente. Longe de mim querer comparar Jesus com os Jesuses de hoje, ou com Pelé, ou com Zico, ou com tantos outros ídolos criados ao longo desses anos, dos últimos anos, mas é bem possível fazer uma comparação com quem adora e constrói ídolos hoje, com a multidão que recebeu Jesus na sua entrada em Jerusalém. Jesus havia encerrado a sua missão na Galileia e, juntamente com seus discípulos e discípulas, ele então segue até Jerusalém. A cidade de Jerusalém naqueles dias estava em verdadeira polvorosa. Vinha judeus de todas as partes de Israel e de outros países para aquela cidade santa e ali celebrar a Páscoa judaica. E antes de chegar à cidade, Jesus então incumbiu 2 dos discípulos a irem até Betfagé, uma cidade próxima, e providenciar ali um jumentinho para ele. Segundo Jesus, encontrariam esse jumentinho amarrado e, caso fossem perguntados, deveriam então somente dizer, informar que o mestre precisava dele. E quando tudo estava preparado, Jesus, com os discípulos e discípulas, seguiu então o seu caminho. E a sua chegada em Jerusalém, ela não foi previamente anunciada, ela não foi
preparada por um comitê de organização e recepção. Jesus chegou acompanhado do seu pequeno grupo, mas mesmo assim causou um grande alvoroço. Por onde passava, pessoas estendiam suas roupas ou ramos que cortavam, arrancavam das árvores e gritavam: Hosana ao Filho de Deus. Hosana ao Filho de Davi. Muitas pessoas ali presentes não entenderam o que estava acontecendo e procuraram então se informar. Provavelmente eram moradores de Jerusalém que ainda não haviam escutado falar de Jesus. E as pessoas que o saudavam deviam ser pessoas que vinham da Galileia, peregrinos da Galileia, que estavam na cidade justamente para a comemoração da Páscoa. E que já haviam tido contato com Jesus, ou pelo menos ouvido falar dele. E por isso, são elas que esclarecem: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Chama nossa atenção como esse que o povo diz ser o profeta e que a profecia do Antigo Testamento vai dizer que é rei, é caracterizado. Naquela época, um rei deveria ser forte, poderoso, ter um grande e bem armado exército e súditos, muitos súditos que o temessem. E aí chega Jesus, pobre, sem posses, sem bens, montado em um jumento emprestado, sem ter onde reclinar a sua cabeça. Um rei que não conhece o poder das armas, força, da fama, da honra, da glória, que os reis deste mundo tanto procuram e também recebem. Jesus é um rei que renunciou a tudo isso. E a sua entrada em Jerusalém, lugar da sua morte, não poderia ter sido diferente. Jesus nunca quis e nunca buscou fama ou riqueza material. Apesar de ser o próprio Deus encarnado, ele não tentou tirar vantagem disso e viver numa boa. Não teve medo de ter o seu nome associado às pessoas mais desprezadas e sofridas da sua época. As viúvas, as crianças, as pessoas impuras, pecadoras, estrangeiras, enfermas. Para Jesus sempre esteve muito claro qual era a sua missão. Sabia quem necessitava dele, quem tinha fome, quem tinha sede do seu evangelho de amor. Por isso, mesmo sabendo que indo para Jerusalém, estaria indo ao encontro da morte, ele não se deixou acovardar. Pedro, seu discípulo, até tentou dissuadi-lo, convencê-lo a desistir da sua missão, mas foi repreendido de forma duríssima. E Jesus, apesar da sua aparente fraqueza e ausência de poder, não se deixou intimidar ou acovardar diante da importância dos poderes político, econômico, eclesiástico, que tinham a sua sede ali em Jerusalém. E a sua aparente fraqueza se revelou em uma força que razão nenhuma consegue explicar, consegue compreender, como nos escreveu o apóstolo Paulo anos depois. Jesus, diferente dos ídolos de nosso e de todos os tempos, diferente dos Jesuses, Cristiano Ronaldos, Gabigols, não procurava os holofotes. Não queria a fama, a glória a qualquer custo. Pois sabia que glória e fama humana são passageiras. Jesus sabe que hoje nós gritamos
glórias e vivas, e amanhã, quando as coisas não saem da forma como queremos, gritamos, crucificam. Por isso Jesus não quer ser e não é ídolo. Porque ídolo é criação humana. Ídolo tem seus dias contados. Jesus não quer ser idolatrado, mas ele quer ser seguido. Ele não quer pessoas histéricas, fanáticas, alienadas seguindo a ele, mas discípulos e discípulas dispostos a permanecer com ele mesmo e durante o trajeto, o caminho da cruz. Seguidoras e seguidores que creem nele acima de todas as coisas e que não o abandonam quando surgem as primeiras dificuldades ou quando seus desejos não são atendidos na hora e da forma como elas desejam. Jesus quer seguidoras e seguidores que creem na sua vitória sobre a morte e que por isso não temem se colocar a favor da vida e de toda a vida, custe o que isso custar. Que não aceitam que qualquer vida seja desprezada. Que não creem que a pandemia é vontade de Deus. Foi enviada por Deus para nos castigar. Mas que creem sim que esse Deus chora com quem chora e afirma: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E que por isso mesmo em meio a tantos sinais de morte, com fé, com muita fé, louvam cantando glória a Deus e paz na terra. Que nesta semana, em que recordamos a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, reflitamos sobre a motivação que nós temos em segui-lo. Quem é Jesus para nós? Ídolo ou Salvador? Salvador que deu a vida para não perder nenhuma de suas ovelhas. Que nesta Semana Santa proclamemos, mas não da boca para fora, realmente de todo o coração, com toda a convicção que Jesus é o Senhor dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e que não há outro igual a Ele. Amém? Que a graça e o amor de Deus, que superam todo o nosso entendimento, guardem nossos corações, mentes e lábios em Cristo Jesus. Amém. Convido vocês a, juntamente com todos os cristãos e todas as cristãs da terra, confessar a sua fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Hosanna, hey, Hosanna,
Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, foste e és muitas vezes aclamado como ídolo, mas te furtas, te negas a aceitar a nossa adoração superficial e tão cheia de exigências. Como somos pessoas imaturas na fé, Senhor. E isso se mostra através do nosso comportamento. Quando precisamos ou nos interessa, nos achegamos a Ti. Mas diante da primeira dificuldade viramos as costas e Te acusamos e trocamos as palavras de louvor e de adoração pelo grito: crucifica-o. Quaresma foi um tempo para refletirmos sobre nossas atitudes, comportamentos e ações que levam ao surgimento de pandemias que ceifam impiedosamente tantas vidas e que causam tanta solidão, tanta dor, tanto sofrimento. Quaresma foi um tempo para alimentarmos nossa fé, para que mesmo em meio a tantos sinais de morte, não percamos a esperança. Há quem te clame, te louve e te adore, não como um rei forte e poderoso, mas como Deus que caminha conosco e que nos faz enxergar oportunidades nesse tempo de escuridão. Oportunidade de conhecer pessoas que moram na mesma rua, no mesmo prédio. Oportunidade de brincar com as crianças, de fortalecer os laços de amor que une um casal, de valorizar pequenos e tão significativos gestos como o aperto de mão, o abraço, o estar junto. A Semana Santa, especialmente a Páscoa, terá novo significado para nós, Senhor. Como será importante anunciar a ressurreição, a Tua vitória sobre a morte neste ano. Como será significativo confessar que Tu és o Deus da nossa salvação. Na profunda confiança de que conosco estás, intercedemos e colocamos sob Teus cuidados e proteção as pessoas tristes, solitárias, enfermas, enlutadas. Sê com as pessoas que têm sede de justiça da Tua palavra, de uma mão estendida, de um abraço, um prato de comida, trabalho, saúde, educação, oportunidade, dignidade, paz. Encoraja-nos a sermos para essas pessoas Teus ouvidos, Tua presença, Tua mão estendida, Teus braços abertos. Sê com profissionais da saúde e todas as demais categorias que não podem parar e fazer o isolamento social. Cuide delas, Senhor, e que tenham realmente todos os meios para se protegerem e que façam uso deles. Conduza nossas autoridades, especialmente as que estão conscientes da gravidade da situação. Dá-lhes sabedoria, coragem, determinação para fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para conter a disseminação desse vírus. Quebra a pedra que está no lugar do coração, de pessoas que colocam o lucro, o dinheiro acima de qualquer vida, de quem pensa e diz que pessoas morrerão como se perder alguém não significasse nada, de quem ainda minimiza e não percebeu a gravidade e a seriedade da crise pela qual estamos passando e não tem tomado os cuidados necessários para não contrair a doença, para não contaminar outras pessoas com o vírus. Acima de tudo, Deus do impossível, Deus da vida, te suplicamos, ajude-nos a superar essa crise o mais rápido possível, para que possamos voltar a nos abraçar, a nos encontrar, a nos dar as mãos. Olha para a Tua criação, Senhor, e renova a face da terra. Por Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Neste momento, convido a você que aí está em sua casa a estender as mãos em sinal de recepção da bênção que nós queremos invocar de Deus sobre você, sua casa, sua família. Que nas noites escuras de deserto, o Senhor caminhe à sua frente. Que nas tempestades da vida, Deus seja a tua proteção. Que nas incertezas da alma, Deus seja a tua esperança. Que nas alegrias e nas vitórias, toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. E que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja e permaneça com você, com sua família, com seus entes queridos, hoje e sempre. Amém. Desejo a vocês uma abençoada e uma saudável Semana Santa. Fiquem na paz do Senhor, sirvam a Ele com alegria. Se cuidem e até a próxima quinta-feira. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu